Sabe quando você sente que a sua vida está sendo guiada por impulsos, por desejos, quase como se tivesse um motorista que você não nota dentro de você, que está o tempo todo ali decidindo o caminho, antes mesmo de você perceber isso. É como se você estivesse no banco de trás do próprio carro. Tenta esse motorista invisível guiar a sua vida. E muitos homens vivem exatamente assim, dominados por vícios, pela ansiedade, pela busca constante de um prazer imediato que nunca sacia. É como estar com sede no deserto e beber água salgada. Na hora você vê que aquilo alivia, mas logo a sede volta ainda maior. E talvez você esteja vivendo exatamente isso, nesse momento. Talvez você lute contra hábitos que parecem pequenos, mas que estão treinando a sua energia, a sua motivação, a sua autoestima. E talvez você perceba que, apesar de todo o potencial que você tem em si, você ainda se sente preso em padrões que não refletem o homem que você de fato é e o homem que você quer ser. E isso é muito triste, mas há uma solução. E eu quero conversar aqui com você hoje sobre um poder que muitos homens desconhecem. E que, quando finalmente descobrem, muda-se totalmente a forma como o homem se enxerga e como o homem vive. Que é o poder do autocontrole. Mas não se engane, eu não vou te dizer aqui uma receita de bolo, uma frase que vai te guiar, do tipo, aguente firme, seja forte. Esse tipo de conselho fácil não transforma ninguém. Eu vejo que o que realmente transforma é a consciência. É você finalmente entender a raiz do que está acontecendo dentro de você. Isso muda tudo. Você ir além da superfície, além do que você escuta por aí, como um manual, entende? E quando a gente fala aqui sobre autocontrole, eu não estou falando de reprimir o seu desejo ou de viver uma vida sem prazer, né? Porque muito se tem essa ideia também de proibição. Mas é importante que você entenda que é um caminho de liberdade. Porque quando você não tem esse autocontrole, quem manda em você são os impulsos, são os desejos. E viver isso é como estar preso em uma corrente invisível que não te permite viver, não te permite descobrir o seu real potencial. Então, qualquer que seja o vício, né, aqui no canal eu trato muito sobre conteúdo a tudo, mas independente desse vício, pense em qualquer outro. Para alguns isso é ter uma necessidade constante de aprovação dos outros, vícios em telas, em jogos, e uma busca de uma recompensa rápida que cobra um preço muito alto a longo prazo. Então é como se você estivesse fazendo um empréstimo com um juro muito alto. Na hora você vai se sentir formidável, rico de prazer, mas depois você vai afundar em uma dívida emocional que nunca realmente vai ser paga. E aí vai vir a culpa. Aí vai vir aquele peso de você sentir que você não está no controle da sua própria vida. E é justamente nesse momento que também vem o questionamento. Será que eu sou fraco demais? Será que eu não tenho força suficiente? Será que esse é o máximo que eu consigo? Sabe? São questionamentos muito pertinentes e comuns. E é justamente nesse ponto aqui, pessoal, que muitos homens desistem. Porque acreditam que o autocontrole
é uma questão meramente de força de vontade, entende? Mas eu quero quebrar essa ideia aqui com vocês. Essa ideia de que definitivamente não é, entende? O autocontrole não é sobre você ser um robô que nunca sente vontade de nada. Mas é sobre você compreender finalmente como a sua mente funciona. Como as suas emoções moldam os seus comportamentos. E aprender a usar tudo isso aqui a seu favor. E não mais contra você, percebe? Então é uma virada de chave. Um outro ponto que eu quero trazer é que a ciência mostra que o cérebro é especialmente sensível a sistemas de recompensa, né? Eu falo muito aqui no canal sobre dopamina, sistema de recompensa. Então isso significa que nós somos naturalmente atraídos por estímulos intensos e imediatos. Então o ponto a você ver é que não se trata de você ser fraco, e sim que o seu cérebro foi desenhado para buscar prazer, sobrevivência. Só que no mundo moderno, essa programação natural virou uma grande armadilha. E você precisa quebrar o quanto antes como homem. Então, se o homem caçava para comer e precisava de disciplina para sobreviver, hoje basta você abrir uma tela para você ter aquela explosão de estímulos. Então é como se a gente estivesse colocando um explosivo em um sistema que foi feito para acender apenas uma vela, entende? Então a pessoa não suporta aquilo. Às vezes não foi feito para isso. E é justamente aí que entra o poder do autocontrole. Essa mentalidade que você precisa ter, essa mentalidade masculina. Quando você aprende a, como homem, dizer não a certos impulsos, sabe? Então não é que você esteja perdendo algo. Na verdade, você precisa entender que você está economizando energia para investir em áreas que realmente importam na sua vida. Os seus relacionamentos, a sua carreira, o seu corpo, os seus sonhos. Entende? Então, quebra essa ideia de que você está perdendo algo. Você está ganhando e muito, ainda que você não veja no momento. Então eu quero que a partir desse vídeo você pense na sua energia como uma água que está sendo armazenada em um reservatório, em uma represa. Quando você se entrega a um comportamento viciante, é como se você estivesse abrindo um buraco nesse reservatório. Então, a água que está ali acumulada vai escorrendo, você vai perdendo o controle sobre a sua vida. E quando você percebe, você está totalmente vazio, sem motivação, sem confiança. Mas você é uma fonte abundante. Quando você preenche esse buraco e essa energia vital começa a se acumular, você sente um poder masculino inesgotável. Um poder de decisão, de ação, de poder, de presença, sabe? E eu vejo que muitos homens descobrem isso quando experimentam movimentos como o NoFap, que é o foco aqui do canal especialmente, mas eu vou buscar trazer cada vez mais assuntos de desenvolvimento masculino, enfim. Então, quando você percebe que você tem esse potencial, pessoal, mais você se motiva a continuar, se torna mais fácil continuar, entende? Você precisa perceber que há um motivo por trás da escuridão. Há um motivo por trás da dor que você não está percebendo hoje. Mas quanto mais você caminhar
E se permitir sentir isso, mais você vai perceber o seu propósito, o homem que você realmente é, o homem que a vida espera que você seja, que a sociedade espera que você seja. Porque ninguém vai vir nos salvar, ninguém vai vir passar a mão na nossa cabeça e resolver por nós. Eu sei que a sociedade e a vida muitas das vezes é injusta, sobretudo porque se tem um peso muito grande sobre o masculino. Mas você precisa vestir essa armadura, ver a vida tal como ela é, sem refúgios facinhos, sem estímulos rasos, entende? E perceber que você é muito mais do que isso, muito mais do que uma vida presa em um quarto, onde todos os outros estão vivendo e você não. Então você precisa se dar uma chance. Você precisa se dar essa chance e aceitar a dor, aceitar o sofrimento como um homem. E perceber que tudo bem, está tudo ruim aí. Tudo bem algo ter fugido do seu controle, entende? Isso faz parte da vida, faz parte de viver, entende? E é justamente aí que os vícios aparecem, porque você quer o controle de tudo o tempo todo. E não é que o vício seja o problema, entende? Quando você percebe isso, você vê que ele simboliza uma busca constante por controle e por uma alegria permanente que não é própria da vida, sobretudo na vida do homem, entende? Então não se trata aqui de moralismo, de proibição, mas de autodomínio, desse autocontrole. Então se você não consegue dizer não a uma tela, como é que você vai dizer sim aos seus maiores projetos? Se você diz não ao seu despertador quando ele toca, como é que você vai dizer sim para aquilo que você quer viver? Então, autocontrole não é um botãozinho mágico. Não é que você decide hoje isso e amanhã a sua vida vai estar transformada. É um processo. É um processo de se conhecer e você perceber que por trás de cada hábito ruim existe uma emoção não resolvida. Então, muitas vezes, seu vício não é sobre a substância, não é sobre o comportamento, mas sobre a solidão, sobre um estado emocional não resolvido. Assim como a comida em excesso não é sobre a fome, mas sobre a ansiedade. O álcool não é sobre a festa, não é sobre a diversão, mas sobre uma fuga. Entende? Então você começa a ter um olhar de coragem muito mais aprofundado para esses buracos emocionais. Então você começa a entender o que você realmente precisa, entende? Então, verdadeiro autocontrole não é sobre você lutar contra você, mas é sobre você se escutar. É sobre você transformar a forma como você lida com as suas emoções. Então, quebra essa ideia de que autocontrole é sobre repressão, sabe? E comece a encarar que é um processo de conscientização, entende? Isso vai mudar uma chave na sua mente, entende? Porque você percebe que o que você se priva sem uma intenção consciente de ganho, aquilo não tem um ganho a longo prazo, entende? Então não é sobre uma proibição mórbida. É quando você aprende a direcionar a sua energia para o caminho certo. Você começa a perceber que ela se transforma em disciplina. E você passa a escolher espontaneamente com alegria a liberdade, o benefício da liberdade.
ao invés de desperdiçar a sua energia, sabe? Então, essa mentalidade vai fazer toda a diferença na sua recuperação, sabe? Então, eu quero que você reflita sobre isso. Pense em acordar pela manhã e não sentir mais aquela sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo. Mas pense sim, em se olhar no espelho e sentir orgulho. Não porque você é perfeito e tem uma vida perfeita, mas porque você está no comando. E isso, meu amigo, é o maior benefício que você vai ter em NoFap, em se vencer, sabe? Em oferecer o melhor para si mesmo e para os outros. Porque você não está mais fragmentado, você não está mais preso em si mesmo, em pequenos hábitos que roubam a sua energia, controlam a sua mente. Então, isso é autocontrole, é autodomínio. E é esse poder que poucos homens conhecem. É o poder de estar inteiro, de estar presente, sabe? Mas não pense que você vai mudar tudo isso de uma vez, porque isso só vai gerar frustração. Eu tô aqui para você refletir, analise para onde está indo a sua energia, os seus gatilhos emocionais, em que momentos você sente que está perdendo o controle, qual é o principal vilão da sua vida emocional. Será que é realmente essa substância, esse comportamento, como você sempre achou que era? Veja mais profundo, aprenda a respirar, a se conectar com valores, virtudes, músicas elevadas. Substitua esses pequenos momentos de fuga por essa chama da vitória. E cada vez mais que você escolher dizer não a esse impulso mais forte, você vai ser como um homem, é como um músculo invisível dentro de você, que é o músculo do caráter, do autocontrole, da virtude, que é tão escasso nessa sociedade. Sabe, com o tempo você vai se orgulhar de todos os momentos ruins, de todas as crises em que você foi homem para dizer não. Você teve a hombridade, a disciplina para dizer: eu sou um presente. Eu sou muito mais do que um mero momento de prazer, do que uma destruição gradual em um comportamento viciante, qualquer que ele seja. E por mais solitário que seja esse caminho nessa sociedade, saiba, você não está sozinho. Você vai sentir essa plenitude. E há outros homens também nessa batalha. E só em você estar aqui até esse momento do vídeo é a prova disso, certo? Então comentem aqui embaixo algo que você queira compartilhar, algo que tenha te tocado nessa reflexão aqui. Abra o seu coração aqui embaixo, certo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar para algum homem que precisa ouvir isso, sabe? Esteja na hora de acordar, de realmente amadurecer, por mais difícil que seja. Eu não sei a sua dor, o que você passou, mas há um momento na vida que você vai ter que dizer não. Você vai ter que sair desse buraco. Você vai ter que se levantar e dizer em voz alta: eu não desisto de mim mesmo. Pense sobre isso. Até o próximo vídeo.